Boa noite a todas. Hoje nós estamos aqui novamente no Cúrice para falar um pouquinho sobre o tema a natureza em consonância com a espiritualidade. Estamos presentes aqui a Giulia, a Adriana, a Ana Carla no modo online, a Cris, a Daiane, a Valéria e eu, Deise. Então, a Daiane vai explanar a pesquisa e nós faremos algumas perguntas no decorrer da falação dela. E a Giulia vai fazer o desenho mediúnico, a Cris vai fazer algumas observações e a Valéria vai finalizar. E caso tenhamos algumas dúvidas, vamos sanando no decorrer da falação da Dai. A natureza em consonância com a espiritualidade. Então, assim, por que do tema, né? Acontece tantas coisas, tragédias, e é natural, às vezes, as pessoas se perguntarem assim, aonde está Deus? Né? É muito comum nós ouvirmos essa frase quando algo muito ruim acontece, né? Como já aconteceu aquela vez em Fukushima lá, que foi uma tríplice tragédia, né? Que foi o terremoto, o maremoto e o acidente nuclear, que teve manifestações do Papa Francisco e de todas as entidades, de várias filosofias. Mas, basicamente, para a gente entender o porquê que acontece, o porquê que a natureza fala, né? Desse meio, desse jeito, né? A destruição que é causada muitas vezes, ela serve didaticamente para a percepção das nossas escolhas, que são equivocadas, as dos indivíduos, né, como um todo. Eles colocam as suas necessidades em primeiro lugar, né, sem observar a importância de agir de modo consciente, pensando na coletividade. Né? Só observar o que o ser humano faz com a natureza. Ele vai desbravando e vai ficando um rastro, né? Então, como medida pedagógica para que o crescimento da humanidade ocorra, essas destruições, elas aceleram o nosso progresso, aprendendo na prática valores morais, como solidariedade, porque se a gente for observar, quando acontece esse tipo de eventos, existe uma grande comoção, né? Então, vem o respeito, a compaixão, a empatia, né? A valorização da vida, do meio ambiente, porque nessas horas, aí as pessoas lembram do meio ambiente, do que é feito com o meio ambiente. Então, é necessário que se veja o objetivo para que então os resultados sejam apreciados, porque também o ser humano ele tem que se voltar e olhar e aprender com o que está acontecendo, né? Então, a lei da destruição a gente chama de lei porque sim, é uma lei, é a lei de causa e efeito, né? Então, essa lei é uma das leis morais de Deus, sim, que existe para o melhoramento e aperfeiçoamento do indivíduo, né? Um aperfeiçoamento moral e espiritual. Então, sendo a destruição um fator gerador de uma transformação, porque o ser humano ele evolui no amor ou na dor, mas na grande maioria das vezes é pela dor, né? Então, causa essa grande transformação. Então, Deus não castiga. O Deus, o todo, como independente de qual filosofia, vertente queira expressar, né? Deus não castiga. Ele não causa o mal. Ele estabeleceu leis de sabedoria, cheias de sabedoria. O objetivo é o bem. É que o ser humano aprenda. Quanto mais consciência a humanidade tiver, o ser humano tiver, obviamente, menos desastres acontecerão, né? Porque do próprio mal nasce o bem. Ou seja, o mal seria, né, usando essa expressão, essa grande destruição. Só que o bem, se a gente for levantar as questões e as lições, a reflexão, é um curso intensivo, né, do indivíduo, para aprender os verdadeiros valores,
da humanidade, né? Essa coletividade, que é esse respeito, esse amor ao próximo, essa igualdade. Então, o sofrimento que causa é como um alerta para educar, modificar, promover uma mudança genuína de postura, né? Que nem o exemplo agora, recentemente, o que aconteceu no nosso estado vizinho, no Rio Grande do Sul. Com certeza, essas pessoas que foram afetadas por esse grande mal que assolou o estado, não serão mais as mesmas depois do que vivenciaram. Haverá um grande aprendizado, e é esse o objetivo, né? Alguns indivíduos não conseguem perceber a importância da mudança de atitude, porque não possuem maturidade para compreender que os males são consequências de seus atos. E às vezes preferem culpar Deus, terceirizar, né? Terceirizam as culpas, as responsabilidades pelas coisas que estão de negativas na vida, né? Seja uma fatalidade, seja uma doença, uma fraqueza, né? Sendo que isso são fatalidades que são resultados de suas escolhas, de nossas escolhas, ou seja, não de Deus, não terceirizando, como é hábito, infelizmente, do ser humano, né? Então, infelizmente, às vezes entro numa espiral de reclamações, revolta, vitimização, sempre colocando a culpa em fatores externos, nos outros, e nunca buscando modificar o padrão de consciência. Então, essas coisas vêm a acontecer num grupo de pessoas, numa região, com certeza, para que haja um aperfeiçoamento dessas pessoas, para que tenha um despertar de consciência, né? Para a nossa responsabilidade na contribuição dessa evolução planetária, né? Até porque a transição planetária que tanto se fala, ela só se inicia quando cada um procura fazer a sua própria transição individual, né? Moral. Então, é uma grande oportunidade, né, que cada pessoa vivencia quando passa por esse tipo de tragédia, né? Tem uma escritora que eu gostaria de mencionar, que ela é a Evelyn Freire de Carvalho. Ela tem no livro, ela fala sobre, o livro é a Morada dos Espíritos e Suas Leis. Tem uma passagem que fala, que eu até queria mencionar aqui, que diz assim: mesmo sendo a destruição necessária para oportunizar a regeneração dos seres, a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação. Ou seja, mesmo sendo uma lei, a natureza é tão sábia que ela mesmo dá os meios de preservar, com o fim de evitar que essa destruição ocorra antes do tempo necessário, primando em tudo pelo equilíbrio. Eu achei oportuno falar, porque como o tema é sobre a natureza, e a natureza é tão sábia que ela mesma sabendo da lei, dessa lei da destruição, da causa e do efeito, mas ela mesma também dá essa oportunidade para os seres, preservar e conservar. Mas muitas vezes o ser humano não se atenta, né, a esses sinais que a natureza dá, né? Até existem vários livros que falam, né, sobre esse tema, né, da natureza de acordo com a espiritualidade. Allan Kardec também, ele fala, isso tem nos livros dele, né, que ainda tem uma passagem que é a questão 728, que eu também abordei, que é importante também mencionar, que fala no livro do Kardec: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, basicamente, quando a gente, não só nessa parte de tragédia, né, que é o tema da natureza que a gente está abordando, mas como um todo, doenças, fraquezas e as mazelas que a gente vive na nossa vida, né? Levar tudo como um aprendizado e como a lei universal,
né, da causa e o efeito. Se algo está acontecendo comigo, anteriormente eu tive responsabilidade para que aquilo acontecesse comigo. É uma lei. O Dag, falando em causa e efeito, assim, ó, a gente pode afirmar que, por exemplo, um furacão, que é uma catástrofe, né, natural, é uma lei de causa e efeito? Ele obedece uma lei de causa e efeito? Na visão... Porque daí qual é a causa e qual é o efeito? Num furacão, por exemplo, um furacão devastando um estado inteiro. Aí também tem a questão do karma daquelas pessoas, do desencarne. Aí abrange uma área maior, né, Valéria? Porque Sim. tem não só da natureza, mas também tem o desencarne. E daí a gente pessoas, falaria, né, do desencarne coletivo. Exato. Né? E tem muito a ver também com o que eu estava já canalizando e trazendo também, né, com todo o meu aprendizado, né? Muitos dos eventos naturais, né, muitos não, todos os eventos naturais são ativados pelo psiquismo do ser humano, na Terra, né, claro. Então, como estão os nossos pensamentos, como estão as nossas emoções, os nossos atos, isso vai ser emanado, vai juntar todo mundo, a maioria tem a mesma linha de pensamento, sentimento, emoção, né? Aqui a gente não vai diferenciar, mas para entender que é o mental, o emocional e a ação caótica, desequilibrada e muito, muito individualista. Isso gera uma massa só, que a maioria, né, provoca, e isso, como nós não estamos sozinhos, tudo está interligado, representa o psiquismo da Terra. Então, esse nosso psiquismo, emoção, pensamento e ação, abala a estrutura, faz ativar vulcões, faz gerar, né, ciclones, todos os elementos da natureza. Então, porque existe esse psiquismo planetário, que é o conjunto dos nossos, né, do nosso comportamento, quer dizer, os seres que estão habitados, que habitam naquele planeta, e tem também a vontade coletiva, a vontade planetária, não a coletiva, a planetária. Tudo isso se junta, por isso que a nossa Terra agora não está querendo, agora eu quero, se ela pudesse falar, né? Eu não quero mais essa terceira dimensão, esse caos, essa falta de responsabilidade como a Dai trouxe. Eu quero evoluir. O que é evoluir? O que é passar para a regeneração, né? Sair de provas e expiações e passar para a regeneração. A Terra quer que a nova Terra, que os seus habitantes tenham autorresponsabilidade. Então, quanto mais a gente tem autorresponsabilidade, mais a gente se responsabiliza pelos nossos pensamentos, sentimentos e atos. Nós entramos no estado cada vez mais equilibrado, essa energia é emanada para o nosso planeta, o próprio planeta começa a entrar numa faixa vibracional também mais tranquila e serena, e a própria Terra e os eventos naturais, tudo, né, a natureza, todos os elementos da natureza também entram na mesma vibração, é tudo em conjunto. Então, sim, a gente pode e vamos, com certeza, não sei se nós vamos presenciar tudo isso, mas, né, as gerações futuras, estar no planeta Terra, onde esses eventos que a gente entende, né, como, sim, são desastres, né, machucam, ferem, matam pessoas, tragédias, né, tudo isso já entra numa vibração mais serena, então não tem um planeta onde os seus habitantes são autorresponsáveis, sabem que o comportamento deles afeta o outro, quando eles se responsabilizam, eles colaboram para um planeta mais sereno. Isso é justiça. A verdadeira justiça representa o equilíbrio em cada um vai atrás, conquistar, trabalhar e desenvolver equilíbrio. Eu emano equilíbrio, vira um grande equilíbrio planetário, a natureza fica mais calma, o planeta fica mais pacífico, e aí é uma outra realidade. Assim como o desequilíbrio também, né? Porque eu estava aqui imaginando agora e pensando que é uma pergunta que eu sempre me faço.
Quando tem uma área com muita recorrência de desastres naturais, como terremoto, tá? Tem uma região que sempre tem terremoto. Por que as pessoas continuam lá? Exatamente, né? Porque tem esse emaranhado Essa que a gente fala quântico, Uhum. quer dizer, essas pessoas têm resgate, sim. Gente, a gente está falando isso, mas não quer dizer que a gente, é como a Dai pesquisou ali, né? Uma reflexão, quer dizer, tudo isso vem, não é para punir ninguém, porque não é Deus que faz isso, não é fonte criadora, mas é o ego do ser humano que está aprendendo. Sim. É uma criança ainda, numa consciência espiritual e cósmica, que é criança. Então a gente faz muita bagunça. Muitas vezes não é consciente e maldoso, é pela própria nossa inconsciência, é pela nossa inconsciência. Como regiões de montanhas com vulcões, e daí fica todo aquele povo embaixo ali, né? Daí explode, né? Exatamente, aquela porque a pessoa tem um resgate ali, ela tem uma conexão ali com aquilo. E sim, a gente precisa se responsabilizar e não trazer o nosso ego e se doer, porque se eu tô num lugar que eu não saio dali, por que será? Sim, eu posso ter resgate. A gente tem registro de muitos eus. E eu agora aqui sou aquela que vou transformar isso. Eu vou corrigir, sim, tomadas de decisões, ações muito desequilibradas no passado. Então, sem julgar nada, todo mundo está dentro desse balaio de gato, que está aqui consertando erros, que está abrindo a consciência e sem mais se doer, sem mimimi. A gente tem que ver a verdade e transformar com amor. Eu quero fazer isso, envolvida nisso, porque eu estou entendendo. Quanto mais a gente entende o que está por trás de tudo, mais a gente é eficaz na correção e a gente atinge mais a atitude amorosa. Então, por quê? Todo mundo aqui fez um mal alguma vez, não necessariamente assim, eu fiz porque eu quero fazer o mal, mas a gente faz o mal inconscientemente por falta de conhecimento. Então, será que alguma vez uma dessas pessoas numa outra vida, e a gente não precisa ficar assim romantizando sobre outra vida, a gente vai olhar isso não vai resolver nada, não resolve agora o fato que aconteceu, mas se eu entender a história é assim, eu olho o passado, entendo o presente e transformo para o futuro. Isso é multidimensional também. Então, o que eu quero dizer? Se eu entendo que se eu sofri algo muito complicado, muito desafiador, quem que mandou isso para mim? Ninguém mandou isso para mim. Eu tenho ligação com essa desordem. E aí, o que eu posso ter feito? Quantas pessoas em outros eus, em outras dimensões, e agora estão prejudicando o planeta? A gente prejudica sem maldade. A gente não compra plástico? Sim. Ninguém aqui está sendo maléfico. Vou comprar plástico, um monte de embalagem, um monte de garrafinha de água, de refrigerante, porque eu quero ferrar com tudo. Não, a gente vai fazendo porque o dia a dia, a correria, a facilidade faz, mas isso é bastante irresponsável. Vocês já viram os oceanos de plástico? Então eu não vou me ofender, eu não vou chorar, eu vou levantar, arregaçar a manga e fazer diferente. Eu vou parar de produzir plástico. Então, o fato da gente comprar muito plástico, a gente está gerando um karma, sim. E está afetando os mares, os oceanos, os rios, os detergentes, todas essas coisas muito químicas. Vão ver um rio como tem umas espumas, que é tudo coisa química que está chegando ali. Você acha que a gente não vai resgatar isso? Então, se a gente está num lugar que tem essas, como a Daisy, né? Puxa, é porque tem um resgate. Sim. E normalmente, assim, quando acontece essas coisas em algum lugar, né? Pode ser aqui, como um caso mais recente no Rio Grande do Sul, mas há uma grande oportunidade, porque, por exemplo, é só ver a grande onda de solidariedade que acontece nas pessoas, na região, no país, e isso acaba também elevando a frequência, porque força a pessoa a sair do individualismo, ao olhar para o próximo. Então, isso a princípio parece ser ruim, mas é uma grande oportunidade de elevar a frequência não só daquelas pessoas, mas do entorno delas. Porque o universo transforma tudo e o universo compensa, é assim que as leis universais trabalham. Então,
a fonte criadora é tão sábia que, sabendo do nosso ego infantil, que a gente faz aí umas bobagenzinhas, né? Ainda nos ama. Quer dizer, ela ainda, a fonte criadora emana uma frequência sempre de reconstrução, sempre de vida, sempre de avanço, sempre de evolução, que é o que acontece. Então, não quer dizer que fica de braços cruzados olhando a tragédia e não faz nada. Ela está emanando amor, é uma frequência. Não estamos falando de nada mais romantizado, é algo, é um fato. Então, no momento desse, onde todo mundo está envolvido nesse caos, nesse psiquismo ainda que precisa de muito equilíbrio, de autorresponsabilidade, quando acontece isso, quer dizer, não é para acabar, não é para tragédia, não é para morte, não é para fim, é para ensinar. Então, nessa visão de terceira dimensão, tudo se entende como a morte é um fim é morte, e tudo isso é trágico e destrutivo. A gente precisa sair dessa visão, a gente precisa expandir e entender que o universo não trabalha com o fim. E a destruição, na verdade, é sempre para transformar e sempre para elevar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que no momento onde a gente recebe, às vezes o monstro, né? É um monstro que assusta a gente mesmo, a gente cria monstros. E quando a gente vai, né, conectar com a consequência dos nossos atos, sentimentos e pensamentos, a gente se assusta e até se torna vítima daquilo ali. Então a gente não, por exemplo, aqui nós não sofremos com o que aconteceu aqui, né, no Rio Grande do Sul, da forma que eles estão com certeza sofrendo. Mas independente dessas consequências dos nossos atos que vão acontecer o tempo todo, até que a gente se reformule, a gente recebe da fonte criadora essa energia de vida e gera isso. Então, nós vamos... não tô lembrando dessa palavra que é bem legal. Recebendo de volta, eu já falei, né? Não é bem essa palavra, eu queria ter uma muito boa para isso. Nós estamos recebendo a consequência do que a gente cria. Mas quer dizer que isso não é para ficar assim eternamente. É nessa hora que a gente se sensibiliza com o nosso irmão, porque a gente pode passar por isso também, que a gente transforma todo esse caos. É isso que é para gerar. Então, sempre eu quero dizer assim, numa tragédia que é uma consequência da nossa vibração ainda muito ignorante, ainda assim a gente tem a oportunidade de transformar. Então, exatamente em momentos muito trágicos, dessas coisas bem difíceis, a gente se une, nessa hora a gente une, a gente arregaça a manga, e eu não sofri com isso, mas meu irmão está sofrendo, então eu posso, qualquer coisa que eu posso fazer, eu vou fazer. Essa é a consciência de quinta dimensão. E é tão mágico, né? Porque a gente tenta ajudar quem a gente nunca viu, né? Quem não conhece, quem nem sabe que existe, tu só quer ajudar. Exatamente, porque é muito fácil a gente ajudar quem a gente gosta, mas ajudar quem a gente não tem absolutamente nenhuma conexão assim prática, vamos dizer, nem próxima, sabe que existe, né? Isso é a consciência de quinta dimensão. Não importa, eu não conheço, mas meu irmão está precisando. E lembrando, nós não estamos fazendo para o outro o que ele pode fazer. Nós estamos sendo colaborativos. Porque fazer muito que o outro pode fazer deixa o outro ainda na inconsciência. Então a gente também tem, e faz parte, mas a gente pode sempre melhorar, que é entender o verdadeiro significado da ajuda. Neste momento, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que a gente se movimenta, manda uma vibração, manda dinheiro, manda o que a gente puder, a gente está sendo mais colaborativo, a palavra é até melhor, porque realmente ali eles não estão nem podendo fazer, a gente precisa fazer algo por eles, porque a gente pode. E aí no nosso dia a dia a gente para de querer fazer para os outros o que eles podem fazer. Isso é autorresponsabilidade, isso é maturidade. A Deise comentou ali que não entende como as pessoas estão nos lugares e sabe que às vezes tem vulcões, tem problemas naturais e não se mudam, né? Então, quer dizer, veio uma frase para mim agora que diz assim: quando não aprende, tudo se repete. E aí, tem aquela cidade dos Estados Unidos também que me veio em mente agora, e eu vou citar, que é aquela cidade de Nova Orleans, que foi devastada também há anos atrás.
E recordei agora que foi feita uma reportagem com ela de como ela se preparou para que não houvessem outras tragédias. Ou seja, eles aprenderam. Exatamente. Então, existem lugares que as tragédias são recorrentes, os vulcões, as tempestades, os terremotos, os tsunamis, e eles não tomam medidas protetivas para aprender com aquilo que aconteceu. Então, quando não... Aí por isso que veio essa frase, quando não aprende, tudo se repete. Então, voltamos aos nossos irmãos ali. Eles passaram por essa experiência desagradável. E agora? O que vamos fazer com isso, né? O que vamos fazer com isso? É sempre isso. As tragédias, o caos faz parte da terceira dimensão. Quer dizer, uma dimensão onde a gente não está entendendo. A gente vive... Eu tenho um entendimento que parece que a terceira dimensão é viver num piloto automático. A gente não tem, assim, um despertar, uma coerência. A gente não reflete muito. A gente vai vivendo um dia após o outro, não é assim? É. Então... Quando a coisa se repete, Tá no automático. a gente não precisa mais sofrer. O que a gente faz para... Então, sempre as consequências vão se repetir, que essa é a lei do karma, até que a gente aprenda e mude. Aí também vai mudando. Sim. Tudo vai mudando. Pode ser que esse lugar comece a não apresentar mais eventos fortíssimos naturais, porque houve uma transformação. Então, no universo, tudo que acontece na nossa vida, não importa em que grau... Tudo que vem muito desafiador é gerado por nós, de forma inconsciente, na maioria das vezes, que a gente está aprendendo ainda, mas a solução sempre é para o melhor. Quando a gente aprende, aprendendo a gente muda. Por isso que o conhecimento é essencial. Com conhecimento a gente muda e a gente não precisa mais ficar naquele karma de sofrimento, tragédia e caos. E outra coisa também, assim, todos estamos interligados na natureza. Então, o que eu queria, essa frase eu falei porque às vezes a coisa acontece lá no deserto do Atacama, um exemplo, longe da gente, geograficamente está longe, né? Lá na Amazonas aconteceu algo e a gente está aqui em Santa Catarina, a gente acha que está distante, só porque nós estamos todos interligados, uma hora ou outra, essa conta bate aqui para nós pagar. Exatamente. Então não tá separado, né? Porque tá lá no deserto, tá lá, o vulcão tá lá, a tsunami tá lá no mar, o desmatamento tá lá no Amazonas. Não, uma hora essa conta vai cair em algum lugar para pagar, a fatura vai chegar. Exatamente. E essa fatura quem paga são todos, não é um ou outro, porque é uma coisa só. Certo? Certo, Cris, a gente acabou de... Eu acho que eu acabei te interrompendo. Eu falei, o que tá dentro tá fora. A lei hermética. Sim. Tudo que tá dentro tá fora. Que na verdade Tudo que tá fora tá dentro. a causa e o efeito também, ela é Uma lei Hermética. uma lei hermética também, né? O Leis hermetismo. herméticas são as leis da natureza, né? Que todos nós estamos... Suscetíveis. Essas leis governam a todos, tudo no universo. Quando a gente conhece, a gente começa a despertar e entender. E não põe mais a culpa E em agir ninguém. de uma outra forma. Exatamente, a autorresponsabilidade. Eu não fico na postura de vítima, não coloco a culpa em ninguém, porque isso não leva a lugar nenhum. Só fica criando mais desconforto, sofrimento, doença. É tudo que pode acontecer de ruim, né? Que a gente já não precisa mais, a gente precisa despertar, mudar a Fica mais mentalidade. claro tudo, né? Exatamente. Ana Assim. Carla, quer comentar alguma coisa? Eu estava conversando hoje de manhã com uma cliente, agora eu estava fazendo as anotações aqui, estava me lembrando dela, né? E a gente, às vezes, está ali preocupado com as coisinhas da gente, do cotidiano, tá ali pirado e cansado e não... E eu assim para ela, olha, tudo que tu tá passando hoje na tua empresa, o que tu tá fazendo, isso, eu vou te falar um negócio que tu não vai gostar, mas isso não tem importância nenhuma. Tu tens que prestar atenção em ti, no teu estado que tu tá. Como é que tu tá hoje? Eu tô estressada. Tá, isso sim é uma coisa que tu tem que te preocupar. Teu problema vai ter, tu vai resolver, tu vai isso, vai aquilo. E tu acha que isso tudo que tá acontecendo no planeta
essa tragédia aqui, a guerra do outro lado do mundo, a seca, não sei, isso tudo aí, essa vibração, tu não acha que está chegando aqui em ti? Às vezes esse teu estresse, não dorme à noite, não estás bem, não é só do teu problema. Isso aí é a vibração que está no planeta inteiro. Eu, assim, tu tens que te preocupar como é que está o teu estado hoje, mental e emocional. Só isso, porque a gente está passando por um tempo e vai estar tendo muita mudança planetária, muita mudança de vibração, muita mudança de frequência, e tu tens que estar com a tua frequência boa, tua frequência alta, com a tua frequência, né? Tens que estar bem, tens que estar em paz, porque a tua empresa daqui a pouco tu vai resolver, os teus problemas tu vai resolver, as tuas coisas tu vai resolver. Mas a gente tem que ter essa consciência, essa responsabilidade de cuidar da tua frequência, porque tudo isso que está acontecendo, a gente emana. Eu falei exatamente isso hoje de manhã para ela. Daí ela assim, mas como é que eu faço isso? Eu assim, ó, a primeira coisa que tu vai prestar atenção é aqui, ó. O que te... Pergunta pro universo, como é que eu faço isso? Vai te dar vontade, às vezes, de ficar quieta, meditando. Às vezes tu vai, né? Vai passar ali no Instagram, vai ver uma terapia de tal coisa, vai te chamar a atenção. Eu comentei assim, o reiki é maravilhoso. Ai, quem é que faz reiki e tal? Peraí, eu ela já é tua paciente, Valéria? Eu disse, Valéria, faz. Vou ligar para ela, será que hoje ela me atende? Então, assim, aquilo já bateu aqui nela, sabe? Já bateu no coração, né? Já bateu no coração, eu sentisse vontade de fazer já. Daí eu sei, então já bateu aqui, então tu já sabe que é aí que é o caminho, né? Assim, tu tens que te preocupar com a tua frequência, com o teu pensamento, porque assim, tu ficar nessa loucura, eu assim, se tu entendesse o que está acontecendo no planeta, no mundo, e daí eu comecei a falar algumas coisas para ela, né? Tem bastante canal que pode ser. Tu ia olhar para tua... Claro, a gente tem conta para pagar, tem os problemas, tem isso, tem aquilo, se preocupa. Tu tá vivendo no mundo material, tu tem que dar conta da tua vida. Mas isso não tem tanta importância como tu cuidar daqui, ó. Do coração, exatamente. Das emoções, do estado emocional. Da mente, né? Eu falei, mas exatamente, eu ainda botei a mão nela, assim, tu tem que te preocupar com isso e com isso. Com os pensamentos e os sentimentos, exatamente. Exatamente. Perfeito. Então, estão me ouvindo, gente, que eu estou com fone de ouvido? Sim. Sim. Eu escrevi assim, ó. Baseado na natureza e a espiritualidade. É uma troca. Essa conexão natureza e humanidade é uma troca. Ela vibra e nós vibramos. Existe uma frequência energética que conecta através da espiritualidade. É através do autoconhecimento que geramos essa autorresponsabilidade e entramos em contato mais profundo com o nosso eu, a centelha divina, e aí praticamos. Porque essa parte ali da natureza e a espiritualidade, essa troca, a gente recebe tanto da natureza, e esses dias eu escutei numa palestra, eu estava escutando um rapaz, e ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Tu recebe o alimento da terra, né? Da natureza recebe os alimentos, né? A fruta, verdura e tal. E tu usa ali no teu dia a dia e tu pega isso que tu recebeu da natureza, tu consome e tu tira a casca, quando tu prepara o alimento, né? Esse alimento, esse resto ali que é da natureza, que sobrou, a gente tem que devolver para a natureza. Porque é um ciclo, a gente devolve. Então a gente joga lá na terra as cascas, as coisas que a gente utilizou ali, e isso é um processo, e ela nos devolve novamente um alimento. Então com a terra é assim, com o mar é assim, né? Ou a gente recebe as coisas do mar, o peixe, a gente recebe tantas coisas, e até na parte da espiritualidade, eu li também num livro, não sei se foi do Chico, do André Luiz, que relatou, e quando desencarnam, a maioria, muitas pessoas, eles levam direto para o mar, porque o mar tem uma regeneração
do perispírito, tem uma regeneração, uma coisa que faz bem, né, os encarnados. Então, até isso a gente recebe. Então, a gente está sempre recebendo muito da natureza, né? E o que a gente está dando em troca? O que a gente está devolvendo, né? Qual é a nossa parte nessa troca? Né? Então, quando acontece, como a Dai falou ali, que acontece esses eventos, né, climáticos, essas coisas, e acontece naquela região, as pessoas passam por aquilo ali, porque elas não deram essa troca, elas não em alguma parte da evolução delas, não precisa essa troca, como é que eu vou dizer assim, como é que eu vou explicar, uma troca... Ficou em desequilíbrio, né? Oi? Ficou em desequilíbrio. Ficou em desequilíbrio. Maravilha. O que mais? Temos mais? No desenho, primeiro eu peguei como se fossem várias pessoas co-criando coisas ruins, pensamentos e falas, e isso ia caindo na Terra e a Terra ia absorvendo. E essas pessoas estavam dormindo. Depois eu vi chuva e raio, e isso fez uma daquelas pessoas acordar e ficar olhando para cima, e essa chuva vinha para lavar todas essas coisas ruins que as pessoas co-criaram. Olha, lindo. O resto continuou dormindo, mas teve uma pessoa que parou e ficou olhando. Então você vê, né, esse desenho que a nossa guia psicografou, né, que vem dos nossos mestres, né, espirituais, é para a gente ter uma nova visão, né? Então, claro, foi algo bastante forte que também, né, trouxe ali uma destruição, trouxe mortes, trouxe, né, aquela coisa que arrasa tudo. Mas aquilo também vem para limpar. Então é isso que o desenho, né, que a informação em forma de desenho traz. A gente pode ver de outras formas também, né, não só com aquela forma de que é a destruição, é tudo de ruim, né, é o fim, é a morte. Sempre tem informações multidimensionais, quer dizer, cada dimensão tem um ensinamento. A gente só vê em terceira, é o fim, a destruição, é o mal. Mas tudo isso tem algo a mais que a gente só vai entender quando a gente se torna receptivo, para de resistir, né? Entende que a mudança, começa a se conectar com ela e vai buscar o aprendizado, vai buscar informação. E acima de tudo, pensar por si mesmo, ver o que faz sentido e não ficar só, né, aceitando tudo que falam. Eu preciso experimentar aquilo, eu preciso usar o meu discernimento, e pelo coração não tem erro. Maravilha. Cris? Com o desbravar vem o desenvolvimento e a destruição da natureza sem limites. Quando a destruição da natureza vem com ambição, vendo apenas o financeiro de alguns e não o bem da maioria, a frequência gerada irá gerar consequências. Essas consequências são para que ocorram o desenvolvimento e a conscientização do maior número de seres. Perfeito, né? Que a gente acabou não comentando. Tem também, né, o abuso à natureza por poder, né, por interesses financeiros. Ela também vai responder, porque isso é um caos. Gratidão. Os nossos mestres sempre pontuou naquilo que a gente acabou, né, não lembrando, mas enfim, né, somos uma equipe, certo? Pontuou bem certinho o uso indevido da terra, né? Acho que é isso hoje, certo? Certo. Gratidão, meninas. E nós vamos nos despedindo com gratidão aos mentores, né, pelo auxílio prestado.